Oi, tudo bom? Nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês a minha história de como eu resolvi ser arquiteta esportiva, para começar do começo mesmo. Eu sempre fui amante dos esportes, então desde pequenininha os meus pais me colocaram no clube e no clube eu participava de vários tipos de projetos diferentes. Dentro desses projetos, cada projeto tinha um esporte que eles usavam como ferramenta de educação e desenvolvimento. O meu clube é o Alphaville Tênis Clube e eles tinham um desses projetos para criancinha bem pequenininha, chamava Projeto Alfinha. E no Projeto Alfinha, cada dia da semana, você praticava um esporte diferente, eles educavam, ensinavam as regras do esporte, você praticava e você ia evoluindo. Conforme eu fui crescendo dentro do clube, eu comecei a escolher esportes específicos que eu queria praticar. E aí eu comecei a praticar esportes específicos, então eu não fazia todos, né? Eu saí do projeto Alfinha, quando você era muito pequenininho, eu devia ter provavelmente uns 7 anos. E aí eu comecei, por exemplo, a praticar ginástica olímpica, tênis, natação e handball. E fiquei alguns anos fazendo esses esportes. Depois, como toda geminiana, fui largando, né? Perdi a graça, queria mudar, queria algo novo, queria inovar, então parei de nadar. Um dia eu conto pra vocês a história de como eu parei de nadar. E aí, por exemplo, comecei a jogar futebol. Teve uma época que eu fiz atletismo, então eu fazia parte da equipe de corrida. E aí comecei a jogar futebol, aí depois fui para um campeonato internacional de handball, larguei o handball, parei de jogar tênis também. A ginástica olímpica eu ainda fiz mais alguns anos, mas também depois para mim perdeu a graça. E acabou que eu fiquei praticando, o que eu pratiquei mais anos foi o futebol. Eu praticava tanto futsal quanto futebol de campo. E paralelo ao futebol, eu também cheguei a saltar de pismo um tempo. E fui praticando, sempre praticando, fazia bastante esporte todos os dias, final de semana campeonato. E a minha vida sempre foi assim. Então, assim, eu sempre vivi no clube fora do período que eu tava na escola. As minhas melhores amigas de infância, a gente também frequentava o mesmo clube, então tava sempre todo mundo junto. E acabou que, assim, por essa minha troca de vários esportes, eu sempre falei pra minha mãe que eu ia pras Olimpíadas um dia, né? E aí eu tinha o sonho, mas acabava que passava um ano, 2 anos, eu tava ali naquele esporte, eu enjoava e resolvia mudar, né? Então acabou que eu nunca fui dedicada a nenhum esporte assim fielmente para quem sabe no futuro eu poder ir para uma Olimpíada. E aí quando eu entrei na faculdade, o que aconteceu foi que eu tava super assim, eu não sabia, eu queria ser bióloga uma fase, aí depois resolvi ser arquiteta e entrei na faculdade. E aí na faculdade eu tava super perdida assim de que área trabalhar com arquitetura, né? Eu trabalhava com residencial, não gostava muito de interiores e fui passando os anos, conhecendo as matérias, descobrindo todas as áreas que tinha para trabalhar da arquitetura. E aí acabou que um dia, assim, eu comecei a gostar de projetos esportivos, então sempre acabei estudando muito estádio, centro de treinamento, algumas coisas desse tipo. E eu acho que eu devia estar lá pelo 3º ano da faculdade, mais ou menos. A minha mãe falou pra mim que ela tem uma ONG com as amigas dela e eles iam ter um encontro, uma palestra com um arquiteto. Se eu queria ir, que era um arquiteto que estava fazendo os estágios da Copa do Mundo. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. E aí eu fui a esse jantar, era para poucas pessoas, deviam ter acho que 20 pessoas, e foi uma palestra do Eduardo Castro Melo, que é do escritório pioneiro no Brasil de arquitetura esportiva, o Castro Melo. E nesse dia foi quando eu me encantei assim pela arquitetura esportiva, foi quando eu descobri esse ramo técnico específico que existia, porque até então eu não sabia. Como muitos de vocês me mandam inbox às vezes, pouca gente conhece e ao mesmo tempo tem pouca informação. Até por isso que eu resolvi vir aqui para falar um pouco para vocês. E aí foi nesse dia, por causa do Eduardo Castro Melo, que eu conheci a arquitetura esportiva, que eu me apaixonei. Eu saí desse jantar, eu chorei até, eu falei, não acredito, eu descobri que eu posso juntar as duas paixões da minha vida, que é um mercado, que é um ramo que existe, que tem trabalho. E então foi isso, assim, toda essa minha trajetória por amar o esporte, por depois
ser encantada pela arquitetura e descobrir que eu posso unir essas duas ferramentas numa única coisa de trabalho foi o que me levou a hoje chegar até aqui e ter a Win e há mais de 10 anos trabalhar nesse ramo. Então, no próximo vídeo eu vou contar pra vocês a minha trajetória profissional, que muitos de vocês me perguntam como é que faz pra trabalhar, com o que eu trabalhei, como que funciona. Mas eu queria antes contar um pouquinho essa minha paixão pelo esporte e como eu descobri esse ramo que é tão encantador pra mim.